Boa noite, nobres pares, boa noite a todos que estão nos assistindo em suas casas. Vereador Charles, se não bastasse uma pedra no meio da rua e um poste no meio da rua, aí teve outra rua que pavimentaram ela e 3 dias depois o calçamento ele afundou. Acredito que o vereador Ezequiel, o vereador Edmilson deve lembrar aqui que foi pauta aqui de uma sessão, que aí depois tiveram que ir lá refazer o serviço completo. Como é que você pavimenta uma rua e não deu tempo nem inaugurar e o calçamento ele já cedeu completamente? E aí o senhor está correto aí. Existe um ordenador de despesa, né? Não apenas o fiscal da prefeitura e o ordenador de despesa. Ele tá cumprindo o dever dele. Ele, ao liberar a licitação e ao liberar o pagamento, antes de liberar o pagamento, ele está verificando se realmente está sendo feito de acordo com todas as especificações que estão lá dentro do processo licitatório, dentro do contrato. Pelo que a gente acompanha aí ao longo desses quase 6 anos, eu acredito que não, vereador. Mas, enfim. Em relação ali o Rio, vereador Charles, aquela máquina, né, aquela Retro, aquela PC que chegou aí do governo federal, né, que Bolsonaro mandou ir para Guarnova através do ministro Rogério Marinho, ela é a única que tem condições de entrar lá no rio, que ela não vai atolar e vai resolver ou total ou parcialmente o problema. Então, seria de bom grado aí que o secretário pudesse levar essa máquina aí e acabar com aquela lagoa que está trazendo aí as nossas muriçocas. Vereador João Gustavo, eu estive sábado levando aí a nossa família, uma parte da nossa família, o clã do Xavier, lá para os apertados. Alguns dos meus irmãos e, consequentemente, as suas esposas e filhos não conheciam os apertados. Os apertados, ele é o carro-chefe do turismo quasnovense e principalmente do Geoparque do Seridó. Nós sabemos que é uma área privada, mas a estrada, ela é municipal. E aí, a dificuldade que nós tivemos para chegar lá é brincadeira. E eu não consigo compreender, como eu escutei há poucos instantes atrás, acredito que foi de Vossa Senhoria, foi do vereador Daniel, relatando aí a questão de nós não termos guias de turismo hoje suficientes para corresponder à demanda que nós temos hoje. Então significa dizer que nós temos uma procura muito grande para conhecer os pontos turísticos de Guarnova, principalmente Geoparque Seridó. E aí fica a minha pergunta aqui, vereador João Gustavo, logicamente que não é para o senhor, para a gestão, para todo guarnovense. Esse turista que vem aqui hoje e que chega lá e tem essa dificuldade, ele vai retornar? Eu sei que lá é privado, mas o que é que custa ter uma parceria público-privado e fazer, por exemplo, a limpeza, que aí não compete ao dono da terra, porque lá é rio, e o rio é público. A quantidade que nós temos lá nos apertados, dentro do rio dos apertados, de mato, de lixo e principalmente de urtiga, é impressionante, vereador Ezequiel. Eu não sei, vereador, se o senhor esteve lá este ano. Nós conseguimos, eu, Márcio, meu irmão, Miguel, meu irmão, minha esposa e minhas cunhadas, nós conseguimos ainda ali, no início ali, vereador João Gustavo, fazer uma pequena limpeza, mesmo sem ter nenhuma ferramenta, usando apenas o que a natureza nos ofereceu, nós conseguimos fazer uma pequena limpeza, não apenas do lixo que nós levamos e volta para casa e colocamos no depósito do lixo, mas principalmente de urtiga. Agora, em relação à estrada, eu não sei se você esteve lá esses dias, tudo bem, está chovendo, mas há prioridade.
E nós sabemos que o proprietário lá, inclusive o rapaz lá que toma conta, né, o gerente lá, tinha um trecho lá que não estava dando mais passagem, ele pegou lá o trator lá da fazenda e colocou lá, né, pedra, um granitozinho lá, numa boa extensão para resolver. Mas a estrada é municipal. E aí nós precisamos ter essa resposta, nós precisamos ter esse respaldo, porque a gente sabe. Quais são os 2 pontos que nós precisamos ter essa manutenção constante, já pela importância turística? Os apertados e o Totoró. Se nós não tivermos, o turista ele não volta. E pior, ele não vai indicar ninguém para vir. Pois não, vereador João? Isso mesmo, vereador Marquinhos, né? É o que a gente vem, né, já falando desde o ano passado aqui, é justamente relativo a essa questão da estruturação, né, dos nossos geossítios, né? Nós temos atrativos naturais, né? Temos a Mina Brejuí, né? Temos aí o Totoró, os apertados, né? O Cruzeiro, certo? Agora a gente tem que ter realmente essa parte de estrutura, né? E é o que a gente vem falando e também correndo atrás disso daí. Né? Como essa emenda que a gente conseguiu agora, né? Para construir esse centro de apoio ao turista lá no Totoró. Os apertados, como bem colocou Vossa Senhoria, realmente é uma propriedade privada. Né? A estrada vicinal do município vai até a entrada, né? Da sede da fazenda lá, né? Do Aba da Serra, né? Aba da Serra 2 lá, na verdade. Então vai até ali, né? Para ter os apertados não é mais estrada vicinal, já é realmente estrada particular. Né? O que se está acontecendo lá, justamente já começou uma conversação com o senhor Malef, que é o proprietário, né? Malef Calvão, justamente para fazer essa parceria também com o município, para ter essas intervenções. Né? Outro ponto que para você ir para os apertados, hoje você paga, né, uma taxa ali de entrada. Ou seja, esse dinheiro já era para ser revertido também em manutenção, né, por parte da propriedade, já que ela está tendo um retorno ali de lucro. Eu sei que é uma quantia pequena, né, mas quando você vai fazer o somatório de número de visitantes, né, a gente conversando até lá com o antigo caseiro, né, o antigo morador lá, era uma quantia bem significante, sabe, Marquinhos? Para justamente fazer essa reversão de manutenção e limpeza também das estradas, né? Porque tem que ter um retorno, não é só o venha, né? Tem que ver o vosso reino também, certo? Então, a gente já inclusive conversou, né, com o pessoal da secretaria e também com Janaína, no Geoparque, para ver essas questões. Então, já está tendo uma conversa, né, de restabelecer essa parceria também do município, juntamente com a propriedade privada lá dos apertados, certo? Nós agradecemos a sua palavra, vereador João. Passar aqui a palavra também para uma parte aqui. Agradeço, vereador, só para contribuir com sua fala aí. E você chamou um tema muito importante, né? A questão do turismo tem sido muito discutido aqui nessa casa. E o turismo é importante, não só em Cornel, em qualquer lugar do Brasil, Rio Grande do Norte, e Cornel não seria diferente. Mas precisa sim dessa reestruturação. O ano passado, já esse ano também, nós já solicitamos 2 vezes a reforma do marco histórico do nosso município. Um turista vindo de Quais Novos, a gente tem um marco histórico lá no Totoró para ser visitado. E está fora do calendário turístico porque está as traças, está todo quebrado, né, vereador João Gustavo? Né? Também tem a questão das pinturas rupestres, temos a Pedra do Sino, a Pedra do Caju. Próxima semana nós já tínhamos traçado isso no nosso gabinete. Vamos visitar todos os pontos turísticos do nosso município, vamos filmar para ver o que é que precisa ser feito para fazer em forma de indicação. É inadmissível que se encontre da forma que se encontra hoje, né? Nós estamos aí com o turismo em ascensão no nosso município, crescendo, né? E aí a gente não pode continuar com as peças fundamentais desse turismo sucateadas, quebradas ou ignoradas. Obrigado, vereador. Eu vou voltar aqui a palavra aqui para o vereador João Gustavo, que tem uma informação aí sobre a questão do marco inicial de Quais Novos. Pronto, vereador Charles. Com relação lá ao marco, o marco histórico, né, do Totoró, certo? E primeiramente ele foi construído no canto errado. Não era nem para ser construído lá porque ele destruiu o que tinha de ruínas da primeira casa de Currais Novos. Ele já começou errado, certo? Hoje, né, após a construção de lá, aquela área ali foi tombada, certo? Junto ao IFAM, né, pelo
professor Abraão, que é arqueólogo no SERES de Caicó. Então, qualquer intervenção que for ser feita lá tem que ter autorização também do IPHAN. Né, o município já procurou. Hoje o IPHAN praticamente só tem 2 ou 3 servidores. Certo? Da mesma forma são as pinturas rupestres. O município não pode chegar lá e fazer nenhuma intervenção, né, porque é protegido pela União. Né, e o órgão responsável por isso chama-se IPHAN. Certo? Então, assim, o município não pode fazer muitas intervenções nessas áreas, porque são áreas que deveriam ser protegidas, na verdade, né, e que não são. A gente realmente está com essa preocupação. As pinturas rupestres da gente estão bastante degradadas. Teve sítio arqueológico que essas pinturas foram pichadas, certo? Foram pichadas até com esmalte, né? Que é o caso da Pedra Furada, lá no Quandu. Ela está fechada hoje, não tem mais nem sequer visitação, certo? Então, assim, tem essa preocupação, realmente o município já procurou para fazer essa intervenção, que inclusive essa casa colocou, eu acho que foi emenda impositiva, né, para a recuperação lá do marco histórico. Foi nossa. Isso, né, Marquinhos? Pronto, de vocês. Eu fui o ano passado até lá com o Ronaldo, o pessoal foi tentar a gente ver algumas medidas, pediu a ajuda também do pessoal da UFRN, né, do professor Abraão, que é arqueólogo, né, que tem a expertise de fazer essas intervenções, mas se necessita, sim, dessa autorização, sob pena do município pagar a multa de até R$1 milhão. Né? Então, assim, tem que se realmente fazer um estudo, e como eu digo, aquele marco foi construído no canto errado, destruiu o que a gente tinha de patrimônio ali, ou seja, você chega lá, não tem nenhuma placa indicativa dizendo o que é. A única placa que tem lá da inauguração é lá, né? Monumento Francisco Tomás de Araújo. Certo? É o único. Pronto, você não chega lá, não sabe se ali o que é aquilo realmente, aquele monumento. Foi construído para proteger uma cruz, que foi de uma missa do cinquentenário que Monsenhor Paulo colocou. Mas a parte mais importante, que era os restos arqueológicos da primeira casa de Currais Novos, foram destruídos, infelizmente. Então, assim, perdeu até o sentido daquilo ali. Obrigado, vereadores. Eu acredito no seguinte. Eu acredito que, pelo tempo que faz, é que o professor Marco Nascimento iniciou aqui a luta para se instituir o Geoparque do Seridó, em parceria com todos os poderes públicos, que não é de hoje, tem aí 10 anos já, e que essa luta aí para a efetivação do Geoparque, eu fui membro do Conselho Municipal durante os primeiros 4 anos em que eu estive aqui na Câmara, então já se vão aí basicamente 5 anos, vereador Charles, todo esse processo, que culminou agora, né, que nós conseguimos aí fazer parte do Geoparque Global. Então houve tempo necessário e suficiente para se fazer vários ajustes. E, por exemplo, vereador Charles, Carnaúba dos Dantas tem lá um geoparque lá, e o pessoal de Carnaúba dos Dantas conseguiu, junto ao IPHAN, recursos para se fazer uma escadaria de acesso para o geossítio lá do município. Nós temos geossítios aqui no nosso município, como, por exemplo, o que o senhor conheceu, estivemos lá esse ano juntos, ali o Catunda, que é um potencial geossítio para o nosso município, um local turístico, o Mirante do São José, lá no Catunda. O acesso é terrível. Então, eu sempre vislumbrei, desde o primeiro ano, né, que eu cheguei aqui nesta casa aqui, fiz requerimentos, conversamos sobre isso no Conselho, mas não compete ao vereador e ao IPHAN buscar isso, compete à gestão municipal. Então, é essa parte aí em que eu não vejo esse esforço. Eu vejo a comemoração pelas conquistas, mas eu não vejo um esforço, né, mais veemente, mais acirrado, mais forte para se ter conquistas. E aí não adianta nós termos o Geoparque do Seridó em Currais Novos, se nós não temos a infraestrutura necessária para se trazer o turista. Não é verdade? É isso que eu estou falando, e é isso que eu vou continuar a falar. O turista que vai vir aqui, vereador Bastião, ele vem, mas ele não vai voltar. E o pior, ele não vai indicar. Nós tivemos exemplos de ônibus que foram visitar a região do Totoró e o ônibus não tinha local para fazer manobra.
e o ônibus teve que voltar de ré, basicamente 2 quilômetros. Por um acaso nós encontramos aqui esse pessoal. A reclamação do motorista, a reclamação do pessoal da empresa de turismo, a reclamação dos turistas era tremenda. Então, nós temos que dar essa estrutura, nós temos que dar esse conforto, e o que é o melhor, como o vereador João Gustavo sabe. Se nós levarmos essa estrutura a essas regiões, nós não vamos beneficiar, não é o turista. É garantir com que toda aquela comunidade, ela more dignamente, ela tenha o prazer de estar lá, e aí ela vai poder viver do turismo e do que a terra possa oferecer a eles. É essa a proposta do Geoparque. E é isso que eu não estou vendo até hoje sendo efetivado pela gestão municipal. Nós temos uma conquista enorme. Com as novas, o Geoparque do Seridó entrou para a rede global, mundial da Unesco. Mas aí nós não temos essa estrutura. É isso aí que a gente precisa, essa casa precisa sensibilizar a gestão para que ela saia da sua zona de conforto e vá à busca de melhorias para a infraestrutura do nosso município. E aí uma coisa, vereador Charles, quando a gente pega o portal de transparência, sobrou, saldou, restou, lucrou 9 milhões de reais a Prefeitura Municipal de Coarnópolis no ano de 2021. Será que não dava para pegar uma parte desse dinheiro e se fazer melhorias? Com certeza dá. Pois não, vereador? É isso que eu não consigo entender, sabe? Quais são as dificuldades encontradas no caminho de se buscar, né, as assinaturas que possam ser liberadas, o convênio, para que se possa organizar, melhorar a estrutura. E aí você me disse que a Prefeitura tem 10 milhões em caixa praticamente. Aí por que não fazer? Não entendo, por que não fazer as obras necessárias para que Currais Novos avance? Para que possa melhorar, principalmente na questão do turismo agora, na questão do parque industrial, né? A gente precisa fomentar isso de forma mais célere para poder avançar mais. Currais Novos precisa sair da situação que se encontra hoje, né? E aí a gente fica sem respostas. Obrigado, vereador. Eu posso lhe responder numa palavra só: querência. Como diria aqui o nosso ex-vereador Alzônio, querência. Quando você quer, você faz. Quando não quer, eu não vou ligar, não estou nem aí, e rezar para que algum vereador consiga aí uma emenda parlamentar e melhore alguma coisa. Caso contrário, zero. Já que o vereador Charles aqui pediu tanto aqui a questão de limpeza aqui, de melhoria de ruas, não se preocupe não que eu estou fazendo parte aí dessa sua empresa aí de Igari. Falei aqui dos apertados aqui, falei aqui da questão dos esgotos, e temos que falar também das ruas. Em relação aos esgotos, vereadores, eu quero dar aqui um parabéns aqui, muito especial aqui, a Luana. Não fique com raiva não, mas ela Xavier também, viu? Mas não fui eu que coloquei ela na CAERN, muito menos no governo do Estado. Eu só votei em Fátima e jamais votaria novamente. Porque se arrependimento matasse, meu filho, tá o cabo aqui que está morto. Porque até hoje eu procuro o que é que Fátima fez aqui para pelo menos eu poder aqui dizer que me orgulhei do voto que eu dei. Eu só tive decepção. Mas em relação a Luana, a gente vê aqui a Primo Martins, eu acredito que foi resolvido e a gente vai ter um bom tempo aí sem nenhum problema. E eu só tenho a agradecer, que eu acredito que vários outros vereadores também solicitaram isso. A presidente Kennedy, já foi feito lá o serviço também. Não é? A Rubens Pereira, vizinho ali, o nosso amigo Ticó. Rapaz, e aí eu estou vendo essa parceria, que deve existir a parceria, eu sou fã de parceria. Ela pegou aqui a retro, que eu acabei de falar aqui, e rasgou lá a Rubens Pereira, porque somente a equipe da CAERN, na mão aqui, não ia resolver. Certo? E para os moradores aqui da Bernadette Xavier, de toda a comunidade escolar, da minha querida escola Tristão de Barros,
escola que eu tive o prazer de ser aluno, professor e gestor. Luana esteve lá ontem e viu que não havia condições. Infelizmente, vereador João Gustavo, aquela empresa quando veio fazer o serviço, por isso que eu falo muito da questão do ordenador da despesa, para ele verificar se o serviço e o contrato está sendo cumprido. A empresa, quando esteve lá fazendo lá aquela obra maravilhosa no Tristão, ela simplesmente entupiu todos os canais de esgoto que passavam por baixo e na lateral do Tristão. Por isso que, depois que fizeram o serviço, a gente nunca tinha visto aquilo, o esgoto constantemente está sendo entupido. Luana verificou em loco ontem, não tem como. E aí está sendo feita a parceria mais uma vez com a prefeitura, certo? Essa máquina vai ser disponibilizada para lá, para se fazer, rasgar lá a terra lá, para se fazer, retomar esses canais, não apenas no Tristão, ali por trás do Tristão, como também lá no SIAC, vereador Ezequiel, para que se resolva todo esse problema aqui de todo esse nosso centro. Então, vai ser um serviço aí que vai demorar aí 4, 5 meses, mas eu acredito que melhor do que ser feito paliativo. Porque não adianta desentupir hoje, vereadora Leilza, e semana que vem vai estar o problema novamente. Então eu quero aqui dar um parabéns de verdade, com força e com louvor, à Luana, por estar fazendo isso, porque quando terminar, vereador Daniel, a gente vai ter pelo menos aí 5, 6, 7, 8 anos aí, sem ter problema lá. Eu estou sentindo que o vereador Daniel quer elogiar a família Xavier, mas antes eu vou passar aqui a palavra para o vereador Charles. Desculpa, Marquinhos, já é a segunda vez, já a terceira que eu tomo aqui a sua fala, mas é só para agradeço. Contribuir com você e compartilhar desse elogio à Luana, né? A gente sabe das dificuldades que passa a Caerna aqui em Coas Novas, que ela não tem a estrutura necessária para fazer, é verdadeiramente a obra do milagre, né? Com pouco que faz muito. Ela é altamente eficiente, altamente atenciosa, está indo buscar, está resolvendo as situações que dá para resolver. Infelizmente, ela pegou um abacaxi, a cidade está cheia de problema e ela, com pouco que tem, que eu acho que a direção da casa deveria estar aqui mais presente com as novas, investir mais em Coas Novas, né, mas o pouco que ela tem, ela está fazendo, está mostrando que veio, para que veio. Parabéns, Luana, continue assim, você está ajudando aos nossos corrasnovenses sempre quando pode. Em nome de Luana e da família Xavier Gomes, lhe agradeço, vereador. Pois não, vereador Daniel? O vereador Marquinhos pergunta qual é a obra, né? Qual foi a solução que o governo Fátima trouxe para Coas Novas. Está aí, Luana. É uma indicação política. Desculpe discordar, vereador. Acertadíssima, né, do governo do Estado. Assim como ela, nós temos outras decisões acertadas do governo do Estado aqui. Então, o vereador sabe que existe, sim, as obras, evidentemente, que a gente compreende a posição política dele e a indignação, inclusive, por ter sido um eleitor, mas ele sabe dos feitos do governo do Estado para com Coas Novas. Evidentemente que nós pegamos um Estado numa situação, vereador Ezequiel, lastimável, e é essa mesma turma que está querendo voltar ao poder. A turma que passou 4 anos, pegou R$1 bilhão, presidente, do nosso fundo de aposentadoria, né? Na nossa previdência do Estado, prometendo pagar em dias os funcionários, deixou 4 folhas, que é exatamente o valor de R$1 bilhão. E as grandes obras ou feitos realmente do governo Fátima, nós queríamos que fosse bem mais, a verdade é essa, mas não foi possível, ou se foi possível, eu creio que a responsabilidade não é só dela, é responsabilidade também do gestor que poderia, talvez, ter ido mais atrás. Mas eu enxergo na gestão de Fátima o feito dela ter uma atenção para com a cidade de Coas Novas, especificamente as suas indicações, tanto por parte da Caerna, que Luana tem mostrado de fato, além de ser uma excelente funcionária de carreira, foi um acerto muito grande, como por parte, por exemplo, do Hospital Regional, né? Que até poucos anos atrás era um canteiro político, que deputado trazia gente lá de Pau dos Ferros, uma van lotada com 20 pessoas para fazer cirurgia aqui, quando não era a responsabilidade da região, né? E hoje
Hoje não acontece mais isso. Entra-se na regulação. Outro dia um médico foi chamado a atenção, porque chegou lá com uma van de paciente querendo fazer esse trabalho, e a van voltou. E o médico foi quase demitido, porque não acontece isso. Mas então, o que eu posso aqui, vereador Marquinhos, fazer um pouco a defesa do governo Fátima é esse. São decisões e indicações acertadas. Evidentemente que os problemas são muito grandes, principalmente da CAERN, mas se vocês observarem, de 1 ano, 2 anos para cá, desde a Adelso, nós estamos vendo um resultado positivo por parte dessas pessoas que foram colocadas por o governo Fátima Bezerra. Obrigado, vereador Marquinhos. Eu estava quase chorando aqui, mas não era de alegria não, pelas suas palavras, era de tristeza e principalmente saber que a sua defesa aqui não me convence, muito menos a população. Porque se Fátima quisesse fazer aqui uma única obra, que ela não fez nada. Porque o senhor não pode falar aqui que Luana é uma obra dela. Não. Luana é uma funcionária da CAERN e que foi colocada no cargo de chefia, porque nossa amiga Adelso foi para Caicó e o outro funcionário assumiu outro lugar. Foram criados, na verdade, vereador, mais 2 cargos de chefia na CAERN. Se o senhor quiser discutir isso aqui, que não é o nosso plano agora, nesse momento, na verdade, Luana assumiu porque abriu uma brecha, porque foram criados mais 2 cargos. Então, se transformou em um penduricalho de empregos, de cargos e comissionados na CAERN. Mas se ela quisesse fazer uma obra para Coar Novos, vereador, ela teria feito só uma. E que aí eu estaria satisfeito e votaria nela novamente. Era resolver o problema da adutora de Engate Rápido. Porque a adutora de Engate Rápido é do governo do Estado. A adutora de Engate Rápido é do governo do Estado. E o bom é que nós temos uma terceira via para disputar o governo do Estado. Inclusive, eu tive o maior prazer aqui de poder, junto com os senhores, de entregar aquele que vai ser o nosso candidato, não é? Aquele que vai ser aquela pessoa que eu desejo para o Rio Grande do Norte. A gente entregar aqui um título aqui, o maior título de honra daqui da cidade de Coar Novos, pelo feito que ele nos trouxe, de mandar uma emenda de 14 milhões de reais para a construção de um hospital para a Liga contra o Câncer. Então, não me convence. E, graças a Deus, não apenas Luana, quanto Adelso, quanto Flávio José, deram a sua contribuição, mas deram porque são funcionários de carreira. E Fátima, infelizmente, o mínimo que ela poderia ter feito por Coar Novos, e foi o motivo pelo qual eu votei nela, por ter um prefeito de Coar Novos, que é do partido dela, por ela ter sido professora, enquanto ela foi deputada federal, foi atuante em Coar Novos, e depois, enquanto senadora e hoje, enquanto governadora, só deixa a desejar. Mas, continuando aqui, vereadores, já que nós estamos falando aqui no momento político, e o horário político eleitoral aqui da Câmara, eu quero falar aqui sobre as ruas, vereador Bastião e vereador Ezequiel. Há uma emenda, na época, de R$196 mil, para ser feita ali a pavimentação da Rua do Ouro, que ela terminava com uma passagem molhada naquele setor que choveu ou o esgoto estourou, ninguém passa lá. Não é que pega ali a Carnaúba dos Dantas. O que é interessante que nós cobramos, nós temos o projeto, na época até foi dito que era mentira, e até o filho do ex-vereador, que foi ele quem conseguiu essa emenda, o saudoso Adailson Pereira, com o deputado Betinho Rosado, né, no PP, partido ao qual os senhores pertencem e militam hoje. E aí até hoje a gente não viu aquela obra ser concluída e muito menos nunca chegou a resposta daquela obra para a gente aqui. Nenhuma explicação. Afinal de contas, o que aconteceu com o restante do recurso? Afinal de contas, por que não foi concluído, por que não foi realizado a passagem molhada ali? Então a gente vê que emendas parlamentares, como o vereador Bastião mesmo falou aqui, sobre a Riacho das Caibeiras, os recursos chegam, adormecem por vários meses, anos, não é? Aquele recurso ali, ele fica gerando juros, porque recurso público não pode se deixar parado, ele é aplicado, e poderia ser melhorado aí, porque nós temos uma inflação, e aí nós não conseguimos compreender o porquê de não serem realizados a tempo ou não serem concluídos conforme o projeto. É uma boa pergunta
para que os dois vereadores do PT, eles possam alertar o vereador Betinho Rosado, porque foi emenda parlamentar que ele destinou a Currais Novos, ao deputado Betinho Rosado, para que ele possa questionar da gestão municipal o porquê da não conclusão dessas obras, um recurso que na época foi conseguido aí, conquistado pelo ex-vereador, o saudoso vereador Adailson Pereira. Em questão de ruas, os senhores falaram muito aqui, e hoje eu estive com alguns moradores da Rua Paraíba. E aí o pessoal batendo na tecla. Todo ano choveu, a Rua Paraíba é um problema. Começa logo pela descida da Rua Tomás do Ó. E qual o empecilho de se fazer um canal ali para se escoar todo o fluxo da água da chuva? Acabei de falar, vereador Charles, é querência. Porque a prefeitura não precisa de nenhuma emenda parlamentar. Ela tem 9 milhões de reais que sobraram do ano passado, dá quase 10 milhões. E esse ano, o aumento em relação ao recurso do ano passado é mais de 20%. Então não precisa trazer nenhuma emenda parlamentar para se fazer aquilo, não. O que falta é querer. O que falta é priorizar quais são as necessidades. O que é crítico no município de Currais Novos que a gente pode resolver. Eu só vou esperar a emenda parlamentar? Esses recursos a gente não vai fazer nada com ele? Nenhum benefício para a população? É só para pagar funcionário? Ah, Marquinhos, você quer que atrase o salário dos funcionários? Não, que eu sou funcionário também. Agora está sobrando. Agora está se fazendo coisas, está se comprando coisas que não são necessárias. E está se contratando mais do que se permite. Eu escutei há poucos instantes atrás o vereador Daniel falando aí sobre o PAI. Nós vamos ter que aprovar o PAI, tal, porque é imposição do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas disse que não podia contratar também ninguém. Pega aí o portal de transparência aí, olha aí o Diário Oficial. Compara os dois. Que determinação é essa que não pode ser contratado ninguém e todo dia a gente está vendo aí mais gente sendo contratada. Aí é brincar com minha inteligência, com até a inteligência da população. Então, não faz porque não quer. Não faz porque não é prioridade. Agora, se tivesse alguém da gestão morando lá, vereador Ezequiel, aí eu lhe garanto que já tinha feito. Essa é a realidade. Infelizmente. Certo? E em relação à rua Francisco Gonçalves, no Alto de Santa Rita, a situação do Alto de Santa Rita, algum vereador esteve lá essa semana? Vereador... Questão de ordem, vereador. Perdão, vereador, ainda está nos aparta ainda, não terminamos não. Mas só concluir aqui. Vereador Lucieldo, eu fui lá no Alto de Santa Rita, cheguei lá e me deparei com um cidadão. Ele não teve como tirar o carro de casa. Não está chovendo, não. Não tinha nenhuma lama na frente da casa dele. Apenas as chuvas que passaram, abriram aqui um buraco aqui na frente da casa dele. E aí ele, quando vai tirar o carro dele aqui, ele simplesmente, o carro ficou aqui preso num buraco. Ele retornou o carro para dentro da garagem. E aí ele teve que pegar um mototáxi para vir trabalhar, o filho para ir para a escola, a mulher também. E aí ele está, desde semana passada, ele está gastando dinheiro com mototáxi, o que é bom para aquecer a economia gerada pelo serviço prestado de mototáxi, mas é péssimo para ele. Porque ele mora num local que não paga R$5 a corrida. Ele mora lá no Alto de Santa Rita, era R$7. E aí ele não vai ter esse recurso o tempo todo aqui para estar pagando. E se ele for em casa 5 vezes? Se ele tiver, a esposa dele tiver que ir, se o menino dele sair hoje a aula terminou hoje de 11h30, perdão, ao invés de 11h30 terminou de 9h30. Quantas viagens ele vai dar? E aí o resultado? Ele olhou para mim e disse, vereador, está aqui, minha situação é essa. Já liguei, já pedi, vários moradores aqui já fizeram, nós já fizemos vídeo, já vieram outros vereadores aqui e pediram, mas o que é que custa, vereador Edmilson, ir ali em Carnaúba dos Dantas? Rapaz, eu não quero ir não, me autoriza, eu vou lá. Eu converso novamente, vereador João Gustavo, com o pessoal das cerâmicas,
de Cruzeta, de Carnaúba dos Dantas, lá de Parelhas. O pessoal está louco para se desfazer de todo aquele montante de caco de telha e caco de tijolo. Por quê? Porque é multa. Ele não pode acumular aquilo, vereador Daniel. A legislação não permite. Aí o que acontece? Eu vou lá e falo com ele novamente. Agora mande um caçambão e uma enxedeira. Bota o material em cima, manda 2 caçambas. Ela vem, traz, despeja ele na secretaria, despeja lá na rua, passa uma máquina, espalha ali. E o que é que vai acontecer? Estamos resolvidos. Vai amenizar por pelo menos 5 anos a situação dessas ruas, dos moradores. Até que eu, vereador Daniel, vereador Iclé, vereador Luciedo, vereador Gecharo, qualquer um vereador possa conseguir com deputados uma emenda parlamentar para se pavimentar aquela rua. Agora, eu olho aqui, por exemplo, para Tomás Galvão, que é a rua que eu moro, e que tem como vizinho o vereador Madison. Lembra quando eu falei semana passada que o material não era o adequado que estão colocando? Aí eu escutei as máquinas. O vereador Madison aqui, na segunda-feira, me garantiu. Olha, o secretário Elton me garantiu, e eu falei isso aqui no microfone segunda-feira passada. Tem 10 dias hoje, que vai colocar. Quando foi, eu acredito que na quinta-feira, quarta-feira, não lembro bem o dia, a máquina foi. Aí a Tomás Galvão só colocou aqui na subida da SEMEC, onde passa a maioria das pessoas. Quando eu passei e olhei, e eu vi aquele material, eu falei, primeira chuva vai ser problema, não precisa de chuva não. Teve um esgoto lá que estourou. Vá lá hoje, passe lá. O vereador Matos não pode passar porque está com Covid, está isolado dentro de casa. E o pior, a gente sobe a ladeira, tem aqui um trechozinho plano e você desce para pegar a Cândido Dantas. O serviço da prefeitura só foi na primeira parte da Tomás Galvão. E o restante da Tomás Galvão? Mas foi melhor não ter colocado, vereador Ezequiel. Porque onde colocou, eu quero que os senhores amanhã passem lá. Acho que o vereador Daniel já passou. Era melhor ter deixado do jeito que estava. Porque o cara só tinha uma raiva. Porque o cara ter duas, o cidadão ter 2 raivas de ver passar 1 ano sem nenhuma manutenção e chegar a um serviço e deixar pior do que estava, então era melhor não ter feito nada. Porque quando foi fazer, saiu quebrando tudo quanto foi esgoto, todo quanto foi cano de água, e aí consertaram, mas aí o esgoto estourou novamente e está lá a porcaria. Se tivesse colocado caco de telha, estava de primeira. O que é que custa buscar esse caco de telha? Será, vereador Charles, que 10 milhões de reais não dá para buscar ali 30 carradas de caco de telha? E a carrada é gratuita. A carrada é gratuita, a despesa é só o combustível para ir lá e voltar. O custo é enorme. Mas pergunta aos moradores o prejuízo que estão tendo com seus veículos, porque não tem condições de transitar na rua. Pergunta a esse cidadão lá da Francisco Gonçalves quanto é que está sendo a despesa dele, porque ele está impossibilitado de tirar o carro de dentro de casa. E aí, vereadores, para mim, é querência tudo isso. É só querência. Desculpe e obrigado, vereadores, pela paciência. Lógico que todos nós interagimos aqui. Foi muito bom, né, toda essa nossa conversa, todo esse nosso discurso e debate hoje. E eu quero que a gestão entenda. Eu cobro, e muitas vezes, como hoje, de forma veemente, mais acirrada, por um simples detalhe. Quantas vezes a gente sugeriu, vereador Edmilson, quantas vezes nesses 6 anos aqui, o senhor me escuta falar aqui sobre os cacos de telha? E por que não vai buscar? Então, se não quer ir buscar, aí eu vou entender que é por falta de vontade ou má vontade. Se for buscar o caco de telha, não vai dar nome ao vereador da oposição, não. Vai resolver o problema da população.
Se não quer atender o vereador, se não quer atender o telefone do vereador, lembre que eu não fui eleito por nenhum gestor, seja prefeito ou secretário. Eu fui eleito igual o gestor, igual a todos os vereadores, pela população de Currais Novos. Não me atender é não atender a população de Currais Novos. Então, se não atende ao vereador, é sinal de que não quer atender ao povo de Currais Novos. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.